E aí pessoal, tudo bem? Flávio por aqui. Você tá firme? Então, filmando o vídeo dessa semana, primeiro eu preciso voltar para a semana passada. O pessoal tá bravo com o Bolsonaro devido ao que ele falou sobre as mortes do Covid. Ele falou assim, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Você acha que eles estão mais bravos com o que ele falou ou como ele falou? E para minha surpresa, a maioria dos seguidores respondeu que o problema está em como ele disse. Então o que eu fiz? Eu fui atrás desse perfil e eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre isso. Inclusive eu sou uma pessoa que lido com isso, né? Coincidentemente eu lido com essa questão que são as pessoas emocionalmente reativas. Então eu queria conversar com vocês sobre isso essa semana. Às vezes você é uma pessoa assim também e é importante você prestar atenção nisso, porque isso pode acabar te prejudicando, ok? Tem alguns pontos aqui, o assunto é muito extenso, então eu tenho uma colinha aqui, tá? Vocês me perdoem, mas vamos lá, aqui é assim mesmo, entendeu? Eu trago um assunto toda semana pra gente raciocinar, né? E com isso, com certeza, a gente vai aumentar a nossa análise crítica. Me permitam aqui, esse vídeo também não tem cortes, né? Então me permitam aqui dar uma coladinha para não esquecer de nada para vocês, tá? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eu não sou psicólogo, tá? Não sou psicólogo, não sou terapeuta, eu sou uma pessoa, né, que tem uma outra formação e o meu intuito aqui é trazer o assunto, é chamar a atenção para o assunto, né? Então, as diferentes abordagens, né? Se você viu, puxa vida, me parece que eu tenho isso também, que eu sou assim também. Eu sugiro que você procure uma ajuda profissional, tá? Porque com certeza eu não vou ser a pessoa indicada para isso, tá? Vamos lá. E o que é uma pessoa emocionalmente reativa, né? Isso se caracteriza pelo alto grau da reação emocional dessas pessoas em determinadas situações. Então a pessoa acaba tendo uma reação intempestiva, né, em determinadas situações. E o que acontece? Esse comportamento, né, ele vai de encontro à atitude de uma outra pessoa, ou seja, a pessoa emocionalmente reativa, né, ela reage ao comportamento de uma outra pessoa, de uma segunda pessoa que está nessa situação, tá? E uma frase que se caracteriza muito nesse comportamento é o olho por olho, dente por dente, tá? E quais podem ser essas reações? As reações, como eu disse, elas são intensas, acaloradas, porém, elas habitam todos os extremos. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela pode ficar irritada, agressiva, pode começar a gritar, a xingar e tudo mais, ela pode ficar triste ou mesmo em depressão. Louco isso, né? Então é isso, é intenso, mas podem ser extremos diferentes, tá? E quando isso pode acontecer, né? Em que eventos isso pode acontecer? Quando a pessoa é colocada em pressão, né? Quando a pessoa está em determinada pressão no trabalho, ou alguma situação, uma batida de carro, né? Uma situação na rua, em que o chefe pode causar essa pressão, ou algum familiar, né? Quando a pessoa é criticada, quando ela é criticada e acaba não aceitando, né, essa crítica, ou quando a pessoa é provocada, né? Quando alguém provoca intencionalmente ou sem nenhuma intenção. Tem diferença disso, sabia? Intencionalmente, quando a pessoa sabe que você tem esse padrão de comportamento e ela vai lá e te provoca. Ou quando a situação é
é provocada, mas a pessoa não tem intenção em provocar. Por exemplo, um acidente de trânsito, né? Às vezes a pessoa errou, né? Virou numa rua errada, não teve a intenção de provocar o acidente. Porém, a pessoa que tem esse distúrbio, esse transtorno, ela, por algum motivo, acha que a outra pessoa fez para provocar ela. E não, na verdade, às vezes foi realmente só um acidente, tá? E algumas consequências desse padrão. Isso, com certeza, vai alterar o estado emocional da pessoa, né? Ela vai interferir no bem-estar emocional da pessoa. Vai acontecer muito também dessa pessoa falar sem pensar, né? Então, no calor do momento, ela vai falar sem pensar e aí, com certeza, depois vai acabar se arrependendo do que falou, né? Esse é o problema. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por essa situação, né? Eu também já passei. E isso também pode alimentar a criação de uma postura vitimista, ou seja, a pessoa começa a pensar que tudo acontece com ela, né? Que ela é a vítima de tudo, que ela não dá certo. Então é aquela história daquele desenho, né? Ó vida, ó azar, tudo acontece comigo, eu não dou certo, ninguém me ama, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não tenho nada, sempre as outras pessoas têm e eu não tenho. Então é uma postura vitimista e ela sempre vai falar em injustiça, né? Eu sou injustiçado, né? Tem alguma coisa de errado comigo, né? Então esse é um dos problemas dessa postura. E o que a gente pode fazer para amenizar, né, os pontos desse transtorno? Primeira coisa é buscar o autoconhecimento, né? Quem se conhece melhor consegue controlar melhor as emoções, tá? Outra coisa, experimenta não reagir. Não reage numa discussão. Quando você pensar que alguém está te provocando, não reaja. Experimenta isso. Eu tenho certeza que vai dar certo no seu caso. Esquece aquela coisa do... eu não levo desaforo para casa. Será que essa pessoa que fala isso todo dia, ela é feliz? Experimenta não tirar isso do seu vocabulário para ver o que vai acontecer. Pensa no seguinte, você quer ser feliz ou você quer ser razão? Você tem que se posicionar em toda discussão? Você sempre tem que dar a sua opinião? Será? Você vai ser menos se você não der a sua opinião, ou se você não se colocar em determinada situação? Dessa vez? Você vai perder alguma coisa com isso? Reflete sobre isso. Estuda inteligência intrapessoal, né? Ou seja, a inteligência em relação aos seus comportamentos. Estuda sobre isso que vai ser o início de uma nova vida para você, tá? Busca ajuda com um profissional de psicologia, tá? Eu já fiz isso e me ajudou muito. E você não é louco por isso não, tá? Não pensa assim, eu vou pro psicólogo porque eu sou louco. Não, de jeito nenhum. Para com isso, isso é mito, tá? Esquece disso. Todo mundo deveria fazer análise, inclusive mensalmente, para a vida inteira. É muito importante. É saúde mental também. E controla a sua ansiedade. Controle a sua ansiedade, ok? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? Minha missão é essa, aumentar a sua análise crítica. Pensa sobre isso, deixa seu comentário aqui embaixo, me deixa saber se você gostou do assunto dessa semana, tá? Siga o nosso canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, segue a gente, curte, compartilha esse conteúdo, tá? Clica no sininho para as notificações e até a semana que vem. Um grande abraço, Deus te abençoe.